Deixa eu te perguntar, dentro desse contexto todo, falando da questão da pauta climática e ambiental, me parece que, não sei se essa compreensão também é sua, mas durante esse período aí de pandemia, me parece que ficou um assunto que ficou em segundo plano e você avalia dessa forma também, que realmente ficou em segundo plano e se houve alguma perda, algum prejuízo de não ter avançado em alguns debates nestes últimos meses aí, um ano e meio, um pouco mais que isso? Sim e não, Marcos. Vamos lá, vamos por partes. Ah, eu não acho que ficou em segundo plano, eu acho que é ao contrário. Eu acho que a agenda avançou nesse ano mais rápido do que ela vinha avançando antes, pelo menos no campo que eu atuo mais, né? Então, assim, no espaço privado, nas empresas, no setor financeiro, principalmente, eu diria até que foi o oposto. A gente avançou talvez uma década em um ano, sabe? Eu acho que tinham coisas que a gente esperava que a gente só fosse ver depois de 2025, lá para 2030, e a gente viu uma preocupação muito grande. A pandemia, apesar de serem crises muito distintas, né? A pandemia é uma crise aguda, né, que se desenvolve muito rápido e que, uma vez superada, acabou, né? Então, vai levar a crise de 1918, né? A gripe espanhola levou 3 anos, né? Isso que na época não tinha vacinas. Então, em tese, a gente está vendo uma crise que se espalhou mais rápido e que com vacinas deveria também terminar mais rápido. Então, a crise é aguda, né? Ela vem, rapidamente acontece e depois passa. A crise climática é o oposto, é uma crise crônica, né? Tipo uma doença crônica, né? É, ela está lá dando seus sinais devagarzinho, lá no horizonte, né, você tem os cientistas, os modelos climáticos apontando para impactos crescentes, mas esses impactos eles vão começando a dar a cara devagar e com o tempo eles vão se acelerar, né? Inclusive tem uma curva, né, uma assintótica crescente, porque a sensibilidade do sistema climático ao aumento de temperatura ela é crescente, né? Quanto mais aumenta, o aumento relativo ele passa a ter um impacto maior no sistema climático. Então, ainda que ela seja crônica, ela é uma crônica que vai ficando aguda conforme vai passando o tempo. E no setor financeiro, particularmente, acho que tem uma questão de um debate já que vinha desde 2008, na verdade, né, desde da crise dos subprimes americanos ali, muito forte sobre novos riscos. E o risco climático sempre surgia como um novo risco, mas o setor financeiro não dava materialidade para ele. A pandemia ela trouxe essa preocupação de começar a tentar valorar a materialidade, né, no preço dos ativos. Então, isso acelerou muito a incorporação de métricas climáticas, principalmente por gestores de ativos, né? Fundos de pensão, seguradoras estão um pouco atrás, assim, mas gestores de ativos e bancos também, instituições financeiras, até porque o próprio Banco Central, né, anunciou um processo de aprimoramento regulatório, passaram a agir muito mais rápido do que vinham agindo. E isso, em consequência, tem um efeito dominó sobre todo o setor privado, né? Porque os gestores de ativos são os acionistas, né, os principais acionistas das empresas. Então, quando eles resolvem eles adotarem indicadores internos, né, avaliar os seus portfólios de investimento, eles passam a ter que cobrar informação das empresas. E aí os executivos passam a ter que produzir essas informações. E aí vira um efeito dominó. Já que eles têm que produzir as informações, eles têm que avaliar o assunto, e aí eles se deparam com riscos e com oportunidades. Aí passam a incorporar isso também na gestão né, do setor produtivo. Então, assim, a gente viu se acelerar, pelo menos no setor privado. No setor público, eu acho que talvez seja, no caso do Brasil particularmente, seja verdade isso que você coloca aí de ter ficado em segundo plano, né? Acho que a gente vê isso
tem evidências, né, observáveis na realidade, né, aumento do desmatamento, aumento das queimadas, redução de orçamento né, para o Ministério do Meio Ambiente, e um foco total, né, na pandemia e na pandemia, né, eu diria, acho que não tem outro foco, né, acho que o grande, tanto no debate público quanto no setor público, foi a pandemia, né, então, e não tem, acho que, enquanto a gente não conseguir superá-la, acho que não vai ser difícil focar outros temas. Mas no setor privado, ao contrário, foram 10 anos em um aí, ou 50 em 5, para usar o slogan do JK. Agora, Gustavo, eu tenho visto muito uma preocupação cada vez maior dos empresários brasileiros e, notadamente, aí do agronegócio, em relação a tanto a questão climática, quanto a questão da relação do país, do Brasil, com esse Acordo de Paris, com os outros países, quer dizer, a relação aí é mais do que diplomática, né? É a resposta que o Brasil tem dado em relação ao cuidado com as metas, quer dizer, ou com o descuido, né? O descuido das metas que a gente tem tido aqui. E a gente está vendo isso materializar não só por parte deles, dos empresários. Tenho visto aí uma campanha agora, até publicitária, da JBS, falando exatamente nisso, né? De cumprir metas o mais rápido possível e comprar só de fornecedores autenticados, né? De fornecedores que têm o selo verde, vamos dizer assim, não sei se é bem essa expressão, mas eles estão fazendo propaganda disso, como uma propaganda institucional da JBS. E, ao mesmo tempo, essa semana a gente teve uma carta do setor, de parte aí considerável do setor do agronegócio, criticando o governo, não diretamente, mas falando que a gente precisa da democracia e que a gente não pode ter mais esse cenário de instabilidade que está prejudicando os negócios e citando particularmente a questão ambiental, né? O descuido com a parte ambiental. Realmente, será que vão ser os empresários que vão mover isso e não o setor público? Será que a gente está mais perto, pelo menos no caso do Brasil, disso acontecer pela iniciativa privada do que pelo governo, por exemplo? Olha, Helder, eu acho que no mundo inteiro o que realmente vai gerar a transformação é o setor privado, não são os governos. Eu acho que os governos, né, eles são importantes para dar o sinal. Então, o Acordo de Paris é importante para construir esse alinhamento, né, internacional, para colocar para os países toda uma agenda. Os países eles estão colocando suas metas e as nações agora começam a competir, né? Acho que o que a gente vê, né, com a Race to Zero, né, a corrida para emissões líquidas zero, os países colocando isso como um fator de competitividade, né? E que vai ficar muito mais tangível quando entrar em vigor o mecanismo de ajuste de fronteira europeu, né? O tributo de carbono alfandegário, né? Então a Europa já anunciou que a partir de 2023 começa a implementação e termina de implementar a primeira fase em 2026 de uma tributação alfandegária para 5 setores. Desses 5 setores, 2 deles afetam o comércio exterior com o Brasil, né? Aço e minério de ferro, né? Derivados aí de ferro, e alumínio, né? Nessa primeira fase não entram ainda produtos agrícolas, mas vão haver outras fases, né? Essa é só a primeira fase aí com 5 produtos-chave. Então, assim, o setor público ele está avançando em normas, em regras e em sinalizações. Agora, quem tem que se transformar efetivamente é o setor privado, porque as emissões do setor público, elas são o quê, né? São muito poucas, são as emissões dos prédios públicos, ali de consumo de energia, de veículos e viagens de funcionários públicos, né? O grosso das emissões mesmo, elas estão nas cadeias produtivas do setor privado. Então, quem tem que agir, né, é o setor privado. Quem vai gerar a transformação é o setor privado. E eu acho que, assim,
se a gente for olhar para outros períodos de transformação muito rápido antes, né, por exemplo, a década de 20 do século passado, né, os Roaring Twenties, né, os anos 20, os turbulentos anos 20, né, do século passado. A gente entrou nos anos 20 do século passado com a maioria da população mundial se deslocando por tração animal, né? Todo mundo andava de charrete, veículos a combustão interna eram muito raros. No final dos anos 20, praticamente não se tinha mais tração animal nas cidades, ou ainda tinha, mas assim, era uma participação muito pequena já. Essa transição do cavalo para o veículo a combustão interna, ela não se deu porque se tributou o cavalo, né? Não foram as políticas públicas que fizeram essa transição. Foi o mercado, né? Surgiram produtos melhores, né? O automóvel era mais eficiente que o cavalo e todo mundo migrou para o automóvel. O que a gente vai ver nessa década, né, de 20 a 2030, com os compromissos de descarbonizar metade da economia global, é uma transformação talvez da mesma magnitude. Assim, a gente vai migrar, né, entrando numa década com carros a combustão interna, queimando carvão, e a gente deve ter um mundo no final dessa década onde talvez a mobilidade esteja majoritariamente eletrificada, onde a geração de energia vai estar radicalmente transformada, com muito investimento em fontes renováveis, e onde as cadeias produtivas das empresas vão estar ou já descarbonizadas ou em um processo avançado de descarbonização, né, dado esses compromissos, né, das empresas. No caso do JBS, o compromisso deles é se descarbonizar até 2040, né, até antes de 2050, que é o que a ciência indica. E todas as empresas estão se posicionando entre 2030 e 2050, né? Ontem até a gente fez um evento com o vice-presidente da Bayer. Ele falou que o compromisso deles é descarbonização líquida zero até 2030, né? Pô, daqui uma década. Ele falou assim, a gente acha que a gente não vai conseguir reduzir as emissões da Bayer 100% até lá. Então a gente vai fazer o máximo que a gente consegue dentro de casa e a gente vai comprar créditos do que faltar para zerar o líquido, né? Então, a gente caminha para esse cenário onde o setor privado está tomando um protagonismo muito grande. E eu acho que realmente vai vir do setor privado e vão vir dos consumidores também, né, que estão começando a tomar pé aí das emissões do seu consumo, né, e que vão começar também a cobrar produtos carbono zero, serviços carbono zero. Então, isso eu acho que é uma tendência que está contratada já, assim, né? Tanto pelos compromissos políticos e públicos, quanto agora pelos compromissos e metas privados que começam a ser implementados. Queria fazer uma pergunta em relação, eu por acaso passei a te seguir hoje no Twitter, né? Por acaso não por acaso, mas você retweetou lá uma coisa muito importante para essa semana, uma decisão muito importante, que é a questão da discussão sobre o marco temporal, né? Um retweet lá da PIB, né? Da Associação dos Povos Indígenas. É determinante para o Brasil, diante do mundo, esse posicionamento que o STF vai ter hoje é uma coisa que é realmente importante, talvez mais externamente do que a gente tem considerado aqui no Brasil? Acho que de uma perspectiva de passar um sinal político, né, de compromisso com a conservação da Amazônia, principalmente, é muito importante. Acho que a gente tem que colocar um pouco em perspectiva, né? A decisão é uma decisão que diz respeito a uma terra indígena em Santa Catarina, né? Uma terra indígena bem pequena, que tem um pedido para aumentar essa terra indígena, né? Então, assim, acho que a decisão ela não é o que importa de uma perspectiva de clima e de sinalizações, não é a decisão ali para Santa Catarina, mas é a repercussão que ela pode ter para todas as outras e para os processos de demarcação, né? Essa coisa da decisão uma jurisprudência, né? É uma jurisprudência. Exato. E por ser uma jurisprudência, né, ela passa esse sinal de, olha, no futuro
a gente vai continuar, o Brasil vai poder continuar demarcando terras indígenas, reconhecendo, né, a ocupação tradicional, né, tem até a tese jurídica de que o direito dos povos, né, em relação às terras que eles ocupam é originário, então está antes até da Constituição, e por isso não teria um marco temporal, né? A Constituição ela só vem reconhecer, ela não cria o direito, até porque tem outras peças jurídicas do Brasil que já reconhecem o direito, né? Desde documentos ainda do tempo do Império, né? Dos próprios reis de Portugal, né? Reconhecendo a ocupação de partes do território brasileiro por povos indígenas. Agora, eu acho que ela é muito importante nessa perspectiva. Só que é uma decisão que ela tem um caráter que é muito mais social, eu diria, né, do que ambiental, porque só que ela tem uma repercussão indireta ambiental, porque principalmente na Amazônia, né, e aí acho que é menos, né, para as terras indígenas no Sudeste, mas muito mais para aquelas terras indígenas grandes que você tem na Amazônia. As terras indígenas têm um papel importante, né, na conservação dos ecossistemas, né? São as áreas com menor desmatamento, né? Eu vi um número atualizado essa semana, né, acho que não chega a 1,5%, o número que eu vi era 1,36% só de desmatamento nas terras indígenas. E aí tem todo o papel, né, da floresta estocando carbono, né, como sumidor de carbono e a preocupação do mundo que se o Brasil converte a Amazônia para pastagem, o volume de carbono que é liberado na atmosfera, né, nessa mudança de uso do solo, praticamente inviabiliza alcançar os objetivos do Acordo de Paris, né? Então é meio que um pressuposto que se o mundo quiser alcançar o que foi pactuado em 2015 em Paris, a maior parte da Amazônia vai ter que ser conservada. E aí o Brasil tem um desafio que é pensar um novo modelo de desenvolvimento para a região, né? Como é que eu consigo desenvolver socialmente a região, aumentar emprego, renda, índices de bem-estar, né? Sem desmatar, né? Valorizando ali os ativos florestais, produção em sistemas agroflorestais, extrativismo sustentável, né? Operação mineral bem feita. E acho que não é impossível, a gente tem bons exemplos, né, no Brasil, desde modelos de produção da própria Embrapa, a Embrapa aí de Goiânia, de passagem, né? Tem os modelos de LPF, né, que foram desenvolvidos aí no Goiás, ali na Fazenda Santa Brígida, que são... o Brasil tem o desafio de disseminar, né, que é um modelo que gera muito mais produtividade, com muito menos emissão de gases de efeito estufa. A gente também tem excelentes exemplos na mineração, né, acho que a operação da Vale no Pará, em Carajás, né, um modelo de produção com relativamente baixo impacto ambiental, né, comparado a operações de mineração mais antigas, e nem se fala se a gente comparar com garimpo, né, ilegal que não tem regulação, né, e que deixa cicatrizes profundas na floresta. Então acho que é importante, sim, por essa sinalização para o futuro e com graves impactos em como a comunidade internacional vai olhar para o Brasil. E, Gustavo, nesse contexto aí, principalmente isso que você falou de como que a comunidade internacional vai olhar para o Brasil, a gente tem aí a COP26 chegando, no começo de novembro. É uma oportunidade e como que o Brasil pode chegar na COP de forma a mudar aí a sua visão, a sua imagem lá fora e tentar demonstrar, pelo menos, que estamos superando crise. Existe essa possibilidade? O que precisa ser feito para aproveitar essa oportunidade, né? Sim. Eu acho que a gente precisa dividir também em duas partes, né? Uma coisa é a sociedade brasileira e o setor privado, que acho que estão fazendo muito, estão assumindo compromissos, né? E acho que as empresas brasileiras estão avançando muito rápido, tanto em assumir compromissos, estabelecer metas, construir planos de ação e começar a implementar medidas que reduzem emissões. Então, acho que a gente está vendo um protagonismo muito forte do setor privado, de entes subnacionais também, né, estados e municípios que estão fazendo sua lição de casa. Mas a gente não tem visto o mesmo protagonismo no âmbito federal. Então, acho que esse é o
é o grande desafio para passar uma imagem melhor para a comunidade internacional, né? O mundo olha para o Brasil e fala, não, a gente ouve, né, das empresas, do setor privado, um monte de coisas positivas. Ao mesmo tempo, a gente vê dados, né, oficiais, inclusive, né, produzidos aí pelas próprias instituições de Estado, de deterioração da qualidade ambiental e da política, né, ambiental climática brasileira, com destaque negativo o desmatamento, né, e as queimadas na Amazônia, que, enfim, e seus vários impactos, né, desde crise hídrica, né, que tem relação direta aí com diminuição de chuva no centro-oeste, no sudeste, né, recarga de reservatórios aquíferos, até os impactos que isso tem nas próprias perspectivas, né, de desenvolvimento para a região, de exposição a riscos associados a desmatamento em cadeias produtivas, né? Vocês citaram o exemplo do JBS, a atividade pecuária, né, tem um super desafio, né, rastrear suas cadeias. O JBS tem um compromisso, né, de ter a cadeia limpa de desmatamento, né? Não tem nenhuma relação com o desmatamento nas fazendas que produzem. Você fazer isso no ambiente de políticas públicas atual é quase impossível, né? Porque não tem comando e controle, não tem controle ambiental, não tem recursos para o IBAMA, ICMBio, para os órgãos, né, que fazem a fiscalização ambiental trabalharem. A empresa agora vai ter que assumir, então, né, as obrigações do Estado, de poder de polícia, de comando e controle. A ausência do Estado coloca muito mais pressão, né, e muito mais custos para o privado estar em conformidade com a legislação. E isso eu acho que é o lado que passa a imagem negativa, né? Então, assim, idealmente, o que a gente deveria ver é o Estado brasileiro assumindo compromissos sérios, né? E não só compromissos, né? Começando a mostrar serviço, efetivamente, né? E os indicadores, né, de que o Estado está mostrando serviço, eles estão claros, né? É o número de multas ambientais, de ações de fiscalização, e, em última instância, o índice de desmatamento, né, medido e publicado pelo PRODES, né, do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de queimadas, né, que vem depois do desmatamento, né, enquanto um é proxy do outro, né, sempre que tem muito desmatamento, né, a hora que chegar a época de seca, aí depois você queima, né, a madeira que não tem valor ali, para depois poder semear o campo, né, e abrir pastagens. Então, infelizmente, a gente não tem dados, né, muito positivos para mostrar, né? O desmatamento segue em alta, né? Teve uma leve variação para baixo nesse último período, mas ali na casa de 5%, que é a oscilação até da própria qualidade do dado, assim, né? Não dá para dizer que teve uma mudança de política, que o Brasil começou a agir. Não, a gente continua negligenciando o que seria a função do Estado e deixando os privados descobertos, né? Que aí você assume compromisso e você não pode contar com o poder público para cumprir a missão de poder de polícia, de comando e controle, de aplicar a lei no território, né? Quer perguntar, Marcos? Quero sim. Em relação até isso mesmo, esse incentivo e essas medidas que o setor público deveria tomar, você tem algum... Você lembra de cabeça, tem acompanhado algum projeto que está no Congresso, que poderia ir ao encontro disso, mas que ainda está travado? Algo que falta aí alguma cobrança maior da sociedade para que avance no sentido ambiental? Olha, Marcos, tem várias agendas no Congresso, acho que tanto positivas quanto negativas, né, que podem aí ajudar a empurrar e melhorar a imagem do Brasil ou a piorar a imagem do Brasil. Acho que positivamente vale destacar
o projeto de lei que trata da regulação do mercado brasileiro de redução de emissões, né, o vulgo mercado de carbono do Brasil, né, o PL 528. É um projeto novo, né, foi proposto esse ano, mas tem tramitado em tempo recorde, e o próprio presidente da Câmara anunciou agora no final do mês passado, dia 24, até num evento da XP, que iria levar a plenário antes da COP, para que o Brasil pudesse ter uma boa notícia para levar lá para a COP, né, de que a gente estaria avançando na regulação, ainda que depois o PL ainda tenha que ir para o Senado, se for modificado no Senado tem que voltar para a Câmara, né? Nosso processo legislativo é complexo e longo, mas seria uma sinalização positiva, né, de que o legislativo está atento com as tendências e as oportunidades. E para o Brasil seria uma grande oportunidade, né? O Brasil é o país que mais tem potencial para reduzir emissões de forma barata, né? E poderíamos aí estar, inclusive, comercializando algum tipo de redução de emissão, seja no mercado voluntário, né, entre privados, seja caso venha ter um acordo sobre o artigo 6, numa transferência entre países, né, seja por pagamento por resultados, que agora está mais difícil, porque o desmatamento está em alta, mas também com a regulação do mercado brasileiro abre uma janela de oportunidade para empreendedores brasileiros produzirem capturas de carbono no território brasileiro e comercializarem isso. Então, acho que essa seria uma agenda muito positiva, assim, que está ao nosso alcance. Em relação porque a gente acaba falando nesse sentido de grandes empresas, grandes consumidores, né, grandes indústrias. Como é que vamos dizer, esse negócio chamado sustentabilidade, esse negócio chamado descarbonização, vamos dizer assim, né, do mundo, como é que isso vai chegar na pessoa comum? Como é que nós, cidadãos comuns aí que não temos, o que a gente faz aqui é igual comprar com a sacola plástica retornável, né? A gente leva lá, em vez de pegar a sacolinha lá, a gente leva a nossa sacola igual antigamente, que a gente pegava a sacola para carregar casco de cerveja, né? Trazer. Então a gente tenta recuperar alguma dessa prática. Mas mais do que como é que isso vai chegar no nosso nível de cidadão comum, da população em geral? As emissões individuais, no caso, né, do brasileiro, o que mais impacta, né, dos nossos comportamentos individuais está no consumo de combustíveis para a mobilidade, né, para o transporte. Então, ainda que a gente tenha a oferta de etanol no Brasil, né, a maior parte das pessoas usam gasolina. E no transporte público e de cargas, né, a gente depende muito do transporte rodoviário, que usa basicamente diesel. Né, a gente começa a ter um pouco de eletrificação, né, na matriz de transporte público e também de cargas, né, em cargas urbanas, né? A gente já tem aí a oferta de caminhões de entrega. O grande desafio a decisão não é só do indivíduo, né? Porque eu posso querer comprar um carro elétrico, mas nem sempre eu posso pagar pelo carro elétrico, né? Porque ainda custa muito mais caro. Ainda que se eu rodar muito, no longo prazo ele se paga, né? Porque mesmo com a alta da energia, ainda é mais barato carregar o carro com energia do que abastecer com os preços da gasolina atual. Então, assim, eu me lembro até a última vez que eu fui a Brasília, eu peguei um táxi, que era um carro elétrico, um Nissan Leaf. E o taxista estava comentando que ele não gasta nem 10% do que ele gastava em combustível com energia elétrica para abastecer o carro dele. Ele faz 2 cargas por dia. Ele carrega à noite, dirige a manhã toda, para almoçar, deixa carregando e depois trabalha à tarde. Então, ele falou que para ele, ele falou, poxa, o Nissan custou muito caro quando eu comprei, não lembro os valores, mas
com o tempo ele já se pagou rapidamente, inclusive porque, né, zerou a conta de combustível ali e a conta de energia é bem menor. Então, né, acho que tem esse desafio de caber no bolso, né, para você tomar essa decisão. E quem usa transporte público, né, ou por transporte de cargas, de tudo que a gente consome, né, todas as compras, tudo que a gente compra, né, tem uma pegada de transporte, né, foi transportado de algum lugar para outro, num caminhão. Aí depende da gente ter oferta, né, porque aí não é só eu querer e poder pagar por isso, né, mas cabe, no caso de transporte público, né, ao setor público fazer concessões, né, e colocar regras de transição nas concessões. Algumas cidades brasileiras estão fazendo, né, até grandes cidades, né, São Paulo tem uma meta bem agressiva de zerar emissões, né, dos ônibus na próxima década, por exemplo, e a gente está vendo investimentos. Eu vi hoje uma notícia no Paraná, uma empresa de transporte intermunicipal, né, começou a operar um ônibus de Ponta Grossa a Curitiba, elétrico, com perspectiva de economizar dinheiro com isso, né, também por conta de não consumir diesel e ter uma manutenção um pouco mais barata, ainda que o ônibus inicialmente custe bem mais caro que o a diesel. Então a gente começa a ver no Brasil uma mudança. E em veículos de entrega está uma coisa muito rápida, né? Eu mesmo estou surpreso, assim, em grandes cidades, né? A gente vê muito caminhão de entrega, e não só caminhão, né? Caminhão, triciclo, moto elétrica, né? Assim, acho que para quem trabalha com os veículos, né? Que roda muito, a conta fecha muito mais fácil do que para um usuário privado, né? Então isso é importante. A outra coisa que acho que vale destacar, dado o perfil de emissões do Brasil, né, 1/3 das nossas emissões são desmatamento, né, e mudança de uso da terra, e o outro terço ainda vem da agricultura e pecuária, né? Então está diretamente relacionado às nossas escolhas ao nos alimentarmos, né? Então diminuir o consumo de carne bovina, né, ou escolher carne bovina, né, de origem certificada, né, que você saiba que não está contribuindo para o desmatamento, são coisas que podem contribuir, né? Se você migrar, sei lá, para o frango, para o porco, tem uma pegada menor, ou para o peixe, né? Pegada menor do que a carne bovina. Se você migrar para uma dieta, né, vegana, vegetariana, né, baseada em plantas, então tem uma pegada ainda menor, né, de emissão de gases de efeito estufa. Então, essas são pequenas opções que o indivíduo pode fazer, né? E, obviamente, se a gente tiver menos filhos, né, porque a crise climática ela também é uma crise de superpopulação, né, são quase 9 bilhões de habitantes no mundo. Então, se a gente tiver um filho a menos, né, a gente também contribui para que no futuro, no longo prazo, né, a gente tenha menos pressão sobre recursos no planeta e isso contribui para reduzir a crise climática, né? As economias avançadas, né, muitas delas já estão em processos até de redução de população, né? Mas países em desenvolvimento, né, como o Brasil, principalmente países mais pobres até que o Brasil, ainda tem taxas muito grandes de nascimentos, né, e um crescimento demográfico que pressiona toda a estrutura produtiva do planeta. Então, não tem como a gente não falar também dessa questão, ainda que seja uma questão que é um pouco tabu, né? Falar para as pessoas, olha, tenham menos filhos, né? Mas acho que para nós, né, vivemos na cidade, já é uma tendência natural, né? Acho que é diferente quando as pessoas viviam na roça, que eu tenho uma avó que tem 13 irmãos, né? Pensar 13 irmãos, 13 filhos hoje numa cidade é impossível até de você dar uma boa vida, né, para sua família. Então, é verdade. Na verdade, existem países que já estão preocupados com o contrário também, né? Da própria população, na Europa mesmo, vários países já estão incentivando a natalidade, enquanto no Sudeste Asiático, na África, aqui na América Latina ainda isso é um problema, né? Então, acaba que o país mais desenvolvido, ele sofre as maiores consequências, tanto também da parte
das alterações climáticas, quanto também em relação a essas questões mais básicas. Por exemplo, o controle da própria população é mais difícil nos países, do crescimento da população nos países mais pobres, né? Então, é como você falou no começo, que a pandemia também não era uma coisa que parecia tomar todas as atenções e não era muito ligada, mas a pandemia também é uma questão muito ambiental, né? Acaba sendo um problema não climático, mas um problema ambiental grave, porque estudos aí dizem que quanto mais houver degelo, mais vírus antigos podem se descongelar e aparecer como novidade aí perversa para a humanidade e para o planeta em geral. Tem muitos estudos nessa linha, né? Inclusive estudos na área de saúde que apontam essa preocupação com o descongelamento, né, da calota polar, do permafrost, de regiões que permaneceram congeladas por dezenas de milhares de anos, né? Lembrando que a gente tem esse período, né, de estabilidade climática que a gente ainda está, mas está no final, né? Ele foi um período de 10 mil anos, né? E durante esses 10 mil anos de um clima estável no planeta, a humanidade conseguiu se sedentarizar, desenvolver agricultura, né, e constituir sociedades, né, culturalmente complexas, desenvolver um conjunto de tecnologia. Bom, sair da pré-história, né? Desses 10 mil anos, só 4 mil são de história, né? Inventar escrita. E desses 4 mil, nos últimos, né, 2 mil muito fortemente, e nos últimos 200, né? Uma aceleração da velocidade de desenvolvimento de tecnologia, conhecimento exponencial. Então, é um período muito curto de tempo, né? Eu acho que é isso que às vezes é difícil das pessoas localizarem, né? Porque a gente fala em milhares de anos, milhões de anos e tal. Mas a gente teve um período muito curto para chegar até aqui enquanto humanidade. E agora, num período muito mais curto, a gente está conseguindo reverter a estabilidade climática que garantiu a humanidade se desenvolver na sua plenitude. Então, é muito preocupante quais vão ser os impactos, né, da mudança do clima, porque, como você disse, ela é absolutamente desigual, né? As pessoas mais pobres são as que estão mais vulneráveis, os países mais pobres são os mais vulneráveis, e nos países de renda média, né, desenvolvimento, como o Brasil, onde há muita desigualdade, né? Tem gente que vive muito bem, tem um padrão de vida similar à de economia avançada, mas tem muita gente que vive muito mal, né? Similar a país muito pobre. E aí essa população que, né, desassistida, ela vai sofrer tanto quanto, né, dos países mais pobres. Então, no Brasil, a gente tem muita gente que vive em área de risco, né? Não à toa a gente tem, né, um histórico recente, né, muito negativo de desastres. E então a gente tem muita vulnerabilidade, né? Algumas cidades brasileiras, não, acho que não é o caso de Goiânia, né? Acho que Goiânia é uma cidade que tem um grau de vulnerabilidade relativamente baixo, mas cidades mais costeiras, né, Rio de Janeiro, Salvador, e cidades que tenham relevo também bem acidentado, né, que tem muita gente em costa, em várzea de rio. Né? Belo Horizonte. Belo Horizonte sofre, são locais que já sofrem com o clima hoje, né, que já tem um déficit de infraestrutura atual. E isso vai ficar só mais forte. Então, o que a gente vai ver é um aumento de uma parte da população que já está vulnerável, né? Não é que ela vai ficar, não. Ela já é o que ela vai ficar, o que vai acontecer é que ela vai estar exposta a eventos de magnitude muito maior, né? De muito mais força e com uma frequência muito maior, né? Eles vão acontecer recorrentemente. E aí, muitas vezes, não dá nem tempo de você se recuperar de uma catástrofe, vai ter outra catástrofe. E aí é o que os especialistas em segurança, né, colocam. Na Europa isso é muito forte, nos Estados Unidos também, né, que são os fluxos migratórios, né? Você começa a ter tanta catástrofe em alguns países que esses países se desorganizam e aí você começa a ver fluxos migratórios para as economias mais avançadas, onde tem mais segurança para as pessoas viverem. E aí você cria um outro risco, que é o risco de segurança, né, de migrações forçadas, enfim. Então enfim, é um cenário meio
triste aí que, no horizonte se a gente não fizer nada. A gente já tem... eu lembro de ter feito uma matéria em 2015, a partir daquele filme, o Interestelar, né? Que é um filme interessante para quem quer entender as mudanças climáticas. Aí tem ficção científica misturada, mas, enfim, o mundo para de produzir porque o clima muda e só produz quiabo, milho e outra coisa lá, e tem que achar outro lugar. Mas eu queria falar sobre essas migrações climáticas. Isso já é um fenômeno comum hoje, porque isso a gente falava, eu lembro de ter escrito isso em 2015, falando ali sobre uma guerra climática que foi na região do Sudão do Sul ali, por conta de questão climática. A gente vai ter mais conflitos climáticos, a gente já está tendo migrações por conta disso, com certeza, mas conflitos mesmo, guerras cujo principal motivo seja a questão climática. Olha, alguns cientistas já associam, né, a Primavera Árabe, né, a uma grande seca que aconteceu no norte da África e que dizimou a produção agropecuária da região, encareceu muitos alimentos, né, gerou uma grande escassez de alimentos e fez com que a população desses países se revoltassem contra os seus governos, porque as pessoas estavam literalmente passando fome, né? Então, e desde então, né, a gente tem visto acirramento, né, desses conflitos, principalmente ali no norte da África, Oriente Médio, e o acirramento das migrações, né? A gente tem uma crise de refugiados acontecendo ainda, né, na Europa. Essa semana passada mesmo, né, fotos aí de embarcações com mais de 500 pessoas ali na costa da Itália, né? Então, essa crise, desde que começou, ela não terminou, né? Ela continua em curso. E os cenários, né, que a gente tem mostram que isso deve se acentuar, a gente deve ver ela aumentar e não diminuir. Então, eu diria que a gente já está tendo, né, aí conflitos que estejam direta ou indiretamente relacionados, né, com a questão climática. Só no longo prazo que a gente pode olhar para o passado, né, para falar assim, não, as causas foram essas e as consequências, né, foram essas. Mas a gente tem algumas evidências que indicam que isso já está começando, né? Gustavo, um assunto que está bem em voga nessa semana anterior, que é a questão aí da crise energética, e embora o governo federal não assuma com todas as palavras essa situação, acho que até o Mourão falou hoje, acho que foi o primeiro no governo a admitir isso, mas enfim. Por outro lado, teve que acionar aí as termoelétricas, a gente está aqui falando de carbono zero, enfim, e me parece que não há um planejamento para quando, embora a gente tenha um tempo para trabalhar isso, não se planeje, não se execute, e aí me parece que, de novo, a gente é surpreendido por algo que é repetido, se pode dizer assim. E qual é o seu ponto de vista disso? Realmente é questão de planejamento? Daria para a gente estar num cenário melhor hoje e talvez dispensar de vez as termoelétricas? Daria até para trabalhar? Existem alguns que dizem que é possível ter uma termoelétrica com carbono zero. Não sei se de fato existe como fazer isso, mas como você vislumbra esse cenário? Vamos lá. Bom, primeiro, daria para estarmos numa situação muito melhor do que a que estamos hoje, sem dúvida alguma, se tivéssemos seguido as recomendações da ciência alguns anos atrás, né? Energia é um tema, né, que requer planejamento de longo prazo. Então, a geração de energia de hoje, ela depende das decisões que a gente tomou há, né, 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? Em geral, quando se contrata a energia, os leilões eles são para os geradores contratados fornecerem a energia para o Sistema Integrado Nacional daqui a 3, 4 ou 5 anos, né? Em geral, os leilões são, né, a mais 3, né? Um ano mais 3, a mais 4, a mais 5, até leilões mais longos, às vezes a mais 6, né? E a maioria entre 4 e 5 anos.
Se o Brasil tivesse levado a sério os alertas que a própria ciência oferece, e que até estudos do próprio governo, né, indicaram, né, por exemplo, a gente teve um estudo produzido em 2015, liderado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, né, o estudo Brasil 2040, que já indicava, né, o componente hidrológico do estudo, mostrava os grandes riscos de crises hídricas no futuro, né, delas aumentarem em gravidade e em frequência. E indicava que a gente precisava diversificar a matriz, não investindo só em hidrelétricas, porque as hidrelétricas elas não iam conseguir mais garantir a geração, né, de base do sistema, mas diversificando. O que pode incluir térmicas, né, mas que deveria incluir principalmente fontes renováveis como solar e eólica, que já estavam chegando em pontos de preço bastante competitivos, né? A eólica já era, em 2015, a fonte mais barata, e a solar estava próximo de também, né, se tornar uma das mais baratas ali. Você tinha a eólica já como a mais barata de todas, depois grandes hidrelétricas, né, depois pequenas hidrelétricas, biomassa. E o Brasil, a gente sofre de uma maldição da abundância, que eu chamo, né? Que é, a gente tem tanto recurso que a gente acaba fazendo mau uso deles, né? Quando você tem pouco, né, é como dinheiro, né? Você tem pouco dinheiro, você conta as moedas ali, você Controla faz mais. você faz das tripas coração, né? Você se vira. Quando você tem muito, você esbanja, né? E o Brasil, de certa forma, parece que esbanja os recursos energéticos. Então, a gente continua investindo em hidrelétrica, mesmo com os alertas de que a hidrelétrica ia trazer riscos para o sistema, a concentração em hidrelétricas trazia riscos para os sistemas, e a gente optou por não priorizar as outras fontes renováveis que já se mostravam altamente competitivas. Então, para vocês terem ideia, o Brasil tem hoje mais de 60 gigawatts de projetos de solar e eólica registrados junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses são projetos que foram desenvolvidos com todo o rigor técnico e estão prontos para irem a leilão. Se amanhã o governo falar assim, vamos fazer um leilão aqui para comprar energia para ser entregue daqui a 2, 3, 4 anos de solar e eólica, dá para construir 3 Itaipus de solar e eólica em capacidade de geração, né? Em projetos que já estão prontos. O setor privado já contratou engenheiro, já descobriu aonde, já fez os ensaios, já, né, no caso de energia eólica, você tem que capturar o vento naquele lugar para saber, por vários anos, né, para saber qual que é o regime de vento. No caso de solar também, você coloca um equipamento lá para capturar efetivamente no lugar. Então, assim, foi feito todo o investimento em projetos. Está tudo pronto, esperando o governo falar, não, a gente precisa contratar mais energia. A gente reconhece que a gente tem um risco de desabastecimento e precisamos contratar mais energia. Essa decisão não foi tomada, né? Não foi tomada no passado, não foi tomada no presente. A mesma coisa em relação a como a gente gerencia o sistema, né? O Brasil tem um modelo de geração onde a gente privilegia aquela fonte que seria mais barata no sistema, e aí geralmente a gente despacha as hidrelétricas antes, né? Então a gente gasta toda a água que tem, aí depois a gente começa a ligar as térmicas, né? A hora que não tem mais água nos reservatórios. Contando que eólica e solar você não liga nem desliga, né? Ela gera quando puder. Então, idealmente, a gente deveria valorizar a água do reservatório e guardar para seca, né? Poupar. Já que a gente sabe que vai chover menos, já que a gente sabe que tem mais risco, vamos passar a trabalhar com os reservatórios no nível mais alto, para quando tiver um ano seco, a gente não ficar descoberto, né? E agora, para poupar água no reservatório, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de mais geração, né? Ou a gente liga mais térmica, que é muito cara, a energia térmica é a mais cara, né? Ou a gente contrata mais eólica e mais solar. Ao longo do ano inteiro, a gente vai estar com uma carga maior de eólica e solar, vai poder trabalhar com as hidrelétricas com um pouco de folga e guardar água nos reservatórios. E aí os reservatórios das hidrelétricas, eles operam como se fosse a bateria do sistema elétrico, né? O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema, assim, país de dimensão continental, que tem um sistema interligado nacional. Então, tirando o estado de Roraima, todos os estados estão ligados.
Se a gente consegue gerar eólica no Nordeste, solar no Cerrado, né, na Caatinga, a gente consegue guardar essa água que é tão preciosa nos reservatórios do Sudeste, né, que são os que estão sofrendo aí mais com a estiagem. E não só esse ano, né? Foi esse ano, foi em 2015, foi em 2001, sempre no mesmo lugar, só começando a acontecer com uma frequência maior. Então, a gente precisa repensar todo o nosso modelo elétrico, né? Aumentar muito a oferta de geração de renováveis e passar a valorizar a água nos reservatórios. Até porque essa água ela não serve só para gerar energia, né? Ela também serve para consumo humano, também serve para irrigação, né? Então, quando a gente acaba com o reservatório, a gente gera vários impactos, né? Municípios que estão em racionamento, né? Municípios que têm que proibir irrigação, aí, consequentemente, você encarece também o alimento, né? Porque a irrigação é usada principalmente na produção de comida, né? Hortifruti granjeiros, frutas, né? Produtos de maior valor agregado e que a gente come no dia a dia. Então, acaba gerando um impacto inflacionário que não é só do aumento da energia, mas é também do aumento dos alimentos, né? A gente já viu isso no passado e está vendo se repetir agora. Mas foram decisões erradas no passado. E, infelizmente, a gente não está vendo a correção delas agora, né? Seria ótimo se a gente estivesse vendo o ministro anunciar a contratação das 4 Itaipus que estão já registradas na ANEEL em energia solar e eólica, para que no futuro a gente não voltasse a sofrer com novas crises hídricas, pudesse operar com o sistema todo com muito mais resiliência, né, a impacto climático.